Bom dia, seguimos aqui com a nossa chuvinha. Espero que esteja me escutando bem. Estamos na página 1047, Jeremias 9. Se encontrasse eu no deserto um abrigo de viandantes, abandonaria meu povo e para longe dele me afastaria. Pois que não passa de uma legião de adúlteros, bando de traidores, reteçam a língua, como fazem a seus arcos para o engodo, e a lealdade não permanece neles. Caminham de crime em crime, já nem me conhecem mais, oráculo do Senhor. Que se mantenha em guarda cada um de vós contra o amigo. Nem mesmo no irmão vos deveis fiar, pois que todo irmão procura suplantar, todo amigo calunia. Zombam do próximo todos eles, ninguém diz a verdade. Exercitam a língua na mentira, aplicam-se a fazer o mal, habitam no seio da falsidade. Por má fé recusam conhecer-me, oráculo do Senhor. Por isso, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou fundi-los num cadinho para prová-los. Que outra coisa farei ante a maldade da filha do meu povo? Suas línguas são dardos mortíferos que só proferem mentiras, com a boca saúdam o próximo enquanto o coração lhe arma ciladas. Por tantos crimes não os devo castigar, oráculo do Senhor, e não se vingar minha alma de semelhante nação? A respeito dos montes, erguerei gemidos, entoarei cânticos fúnebres sobre as planícies do deserto, porque o fogo devorou esses lugares e ninguém passa por eles. Nem mais se ouve o mugir do gado, tanto as aves do céu como os animais todos fugiram e desapareceram. Farei de Jerusalém um amontoado de pedras, um covil de chacais, e das cidades de Judá um deserto onde ninguém mais habitará. Haverá algum homem sábio que possa compreender essas coisas? A quem as revelou o Senhor, a fim de que as explique? Porque perdeu-se essa terra queimada como deserto, para onde ninguém mais passa? Diz o Senhor, porque abandonou a lei que lhe havia proposto, porque não escutou nem seguiu a minha voz, mas sim os pendores do seu coração empedernido e os ídolos que seus pais lhe haviam dado a reconhecer. Eis porque disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou alimentá-lo com absinto e lhe darei de beber água pestilenta. Depois dispersá-lo-ei entre nações que nem ele, nem seus pais conhecerão, e contra ele enviarei uma espada que abaterá até o extermínio. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: tratai de chamar as carpideiras para que venham, e que venham as mais hábeis e não tardem, para que sem demora entoem sobre nós suas lamúrias, e se fundam em lágrimas nossos olhos, e a água brote de nossas pálpebras, pois que seu canto fúnebre se elevou em Sião. Porque fomos assim devastados, cheios de vergonhas, devemos abandonar a terra, já que foram derrubadas nossas casas. Mulheres, escutai a palavra do Senhor, e que vossos ouvidos compreendam o que sua boca profere. Ensinai a vossas filhas esta lamentação, como uma ensina a companheira este canto fúnebre. Cada uma ensine a companheira este canto fúnebre. A morte assomou às nossas janelas, introduziu-se em nossos palácios, exterminando crianças nas ruas e jovens nas praças públicas. Cadáveres humanos jazem como esterco nos campos, como feixes atrás do segador, e ninguém os recolhe. Eis o que diz o Senhor: não se envaideça o sábio do saber, nem o forte de sua força,
e da riqueza não se orgulha o rico. Aquele, porém, que se quiser vangloriar, glorie-se de possuir inteligência e de saber que eu, seu Senhor, exerço bondade, o direito e a justiça sobre a terra. Pois nisto encontro meu agrado, oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, e em que castigarei todos os circuncidados que conservam seus prepúcios, o Egito, Judá e Edom, os filhos de Amon e Moabe, todos os habitantes do deserto que rapam os cabelos das fontes. Portanto, todas as nações não circuncisas, tais como todos os da casa de Israel, são incircuncisos de coração. 10. Interessante. Eu, seu Senhor, exerço a bondade, o direito e a justiça sobre a terra, pois nisso encontro o meu agrado. 10. Escutai, casa de Israel, a palavra que o Senhor vos dirige, oráculo do Senhor. Não imiteis o procedimento dos pagãos, nem temais os sinais celestes, como os temem os pagãos. Porquanto os deuses desses povos são apenas vaidade, são cepos abatidos na floresta. Obra trabalhada pelo cinzel de artesão, decorada com prata e ouro, a golpes de martelo, são-lhes fixado a pregos, e postos em seus lugares para que não se movam. Assemelham-se esses deuses a uma estaca no campo de pepinos, que devem ser levados, pois não caminham, pois não temais, pois que vos não podem fazer mal, nem têm o poder de fazer o bem. Nenhum se assemelha a vós, Senhor, que sois grande, e por causa de vosso poder grande e também vosso nome. Quem não vos há de temer, Rei dos povos? A vós é definido todo o poder, enquanto entre os sábios dos povos pagãos e nos seus reinos nenhum se assemelha a vós. São todos eles nécios e insensatos, e seus ensinamentos são vaidade pura lenha. É prata batida importada de Tarsis, ouro de Ofir, trabalho de escultor e de ourives, revestido de púrpura, arroxeado e vermelho, não passam de obra de artista. O Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vivo, eterno Rei. Treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não podem suportar sua ira. Dir-lhe-eis, portanto, os deuses que não fizeram o céu e a terra, desaparecerão da terra e de sob os céus. Só ele criou a terra pelo seu poder e consolidou o mundo pela sua sabedoria, desdobrando os céus pela sua inteligência. Ao som de sua voz reúnem-se as águas dos céus, dos confins da terra, manda subir as nuvens e transborda os relâmpagos em chuva, fazem desencadear-se os ventos de seus redutos, então os homens se tornam estupefados e aturdidos, e se envergonha o artista da estátua que concebeu, porque não apenas são apenas mentira os ídolos que fundiu, e neles não respira vida, são apenas vãos simulacros que se desvanecerão no dia do castigo. Não se dá o mesmo com aquele que é a herança de Jacó, pois foi ele que tudo criou, e Israel é sua tribo, e seu nome é Javé dos exércitos. Apanha da terra o teu fardo, tu que estás sitiada, pois assim falou o Senhor: lançarei ao longe de uma vez os habitantes dessa terra e os acompanharei de perto para que me encontrem. Ai de mim por causa da minha ferida. É bem dolorosa a minha chaga. Eu havia dito: fosse apenas este o meu mal, eu o suportaria. Foi devastada a minha tenda, e sua corda toda se romperam. Abandonaram-me seus filhos e não mais existem. Ninguém mais tenho para levantá-la e de novo erguer meu pavilhão. Na verdade, são nécios os pastores, não procuram mais o Senhor. Por isso, não logram êxito e dispersaram-se os seus rebanhos. Desculpa.
Eis que se propaga um grande rumor, e o eco de um imenso tumulto vem do norte, para transformar as cidades de Judá num deserto, num covil de chacais. Bem sei, Senhor, que não é o homem dono de seu destino, e que o caminhante não lhe assiste o poder de dirigir seus passos. Castigai-nos, Senhor, mas com equidade e não com furor, para que não sejamos reduzidos a nada. Derramai esse furor sobre as nações que vos desconhecem, sobre os povos que não invocam seu nome, pois que eles devoraram Jacó e o consumiram, transformando-lhe as casas em deserto. Palavras sobre a aliança violada. 11. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Ouve o texto desta aliança e o transmite ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe: Eis o que proclama o Senhor, Deus de Israel: Maldito seja aquele que não obedecer às prescrições desta lei, que no dia em que os tirei do Egito, daquela fornalha de ferro, eu impus a vossos pais nesses termos: Ouve minha voz, executai minhas ordens, mediante que serei meu povo e eu o vosso Deus. Então ratificarei o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra onde mana leite e mel, qual hoje é vossa. Assim seja, Senhor, respondi-lhe. Em seguida disse-me o Senhor: Difunde este texto por todas as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém, dizendo-lhes: Ouve as palavras dessa lei e executai-as. Desde o dia em que fiz sair do Egito até hoje, adverti uma instância a vossos pais, fazendo falando-lhes assim: Ouve minha voz. Não ouviram, porém, e nenhuma atenção prestaram, seguindo obstinadamente os pendores maus de seus corações. Assim, contra eles executei todas as ameaças contidas no pacto que lhes havia ordenado, mas que não observaram. Disse-me em seguida o Senhor: Há uma conspiração entre os habitantes de Judá e Jerusalém. Volveram as iniquidades dos antepassados que se haviam recusado a ouvir minhas palavras, indo eles também após outros deuses a fim de os cultuarem. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a aliança que haviam firmado com seus pais. Por tal culpa, assim declara o Senhor, vou descarregar sobre eles uma calamidade da qual não poderão escapar. E quando gritarem por mim, eu não os escutarei. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão apelar para os deuses ante os quais queimar incenso. Esses deuses, porém, não os salvarão no momento da catástrofe, porque o Judá, pois tantos deuses quantas tuas cidades e quantas ruas tens em Jerusalém, tantos altares de infâmia ergueste para neles queimar oferendas em honra de Baal. Quanto a ti, não intercedas por este povo, nem ores por ele, nem supliques, porque ao tempo de sua desgraça, quando clamarem por mim, não os escutarei. Porque cometeu minha bem-amada tanta maldade em minha casa, porventura teus votos e as carnes imoladas apartarão de ti teus males, para que possas exultar? Verdejante oliveira de belos frutos, tal o nome que te dera o Senhor ao estrépito, porém o imenso ruído ateou-lhe fogo e se queimaram seus galhos. O Senhor dos Exércitos que te plantara decretou a calamidade contra ti por causa dos crimes cometidos pela casa de Israel e pela casa de Judá, causando-me revolta o sacrifício que fizeram em honra de Baal. Conspiração contra Jeremias. Instruído pelo Senhor, eu o desvendei. Vós me fizeste conhecer seus intentos, e eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, e que seu nome caia no esquecimento. Vós sois, porém, Senhor dos Exércitos, justo, juiz que sondais os rins e os corações. Serei testemunha da vingança que tomarei deles, e a vós confio minha causa. Eis porque assim se pronunciou o Senhor contra os habitantes de Anatote, que conspiram com minhas palavras, com
de Anatote que conspiram contra a minha vida, dizendo: cessa de proclamar oráculos em nome do Senhor, e se não queres perecer as nossas mãos. Por isso, assim falou o Senhor dos Exércitos: vou castigá-los. Vão tombar os jovens sob a espada, e seus filhos e filhas perecerão de fome. Ninguém escapará, porquanto assim que chegar o ano do castigo, mandarei desabar a tormenta sobre os habitantes de Anatote. Escândalo da prosperidade dos maus. 12. Sois sumamente justo, Senhor, para que eu entre em disputa convosco. Entretanto, em espírito de justiça desejaria falar-vos. Porque alcançam bom êxito os maus em tudo quanto empreendem, e por que razão vivem felizes os pérfidos? Vós os plantastes, e eles criam raízes, crescem e frutificam. Permaneceis em seus lábios, longe, porém, dos corações. Mas vós, Senhor, me conheceis, e me vedes, e sondais os sentimentos do meu coração em vosso respeito. Desculpa. Arrebatai-os, quais carneiros, para a matança, e consagrai-os em vista ao massacre. Até quando permanecerá a terra em luto, e há de secar a erva dos campos? Por causa da maldade dos homens que nela habitam, animais e pássaros perecem, por haverem dito: não verá o Senhor o nosso fim. Se te fadigas em correr com os que andam a pé, como poderás lutar com os que vão a cavalo? Se não te sentes em segurança senão em terra tranquila, que farás na selva do Jordão? Teus próprios irmãos e tua família são traidores, mesmo quando as altas vozes te chamam. Não creias neles, mesmo que te dirijam palavras amigas. Judá entregue aos povos vizinhos. Deixei minha família, abandonei minha herança e releguei a mãos inimigas o que de mais caro possuía, o meu coração. Meu povo foi para mim, qual leão na floresta, a rugir contra mim. Eis porque o tenho em aversão, será minha herança, qual abutre matizado, cercado de aves de rapina. Vamos reunir todos os animais selvagens e conduzi-os à carniça. Pastores em grande número destruíram minha vinha e pisaram minhas terras, transformando em horrível deserto minha encantadora propriedade. Tornaram-na uma solidão e apresentaram a meus olhos enlutada e devastada. Desolada ficou toda a terra, pois que ninguém mais a toma a peito. De todos os cantos do deserto surgem os devastadores. A espada do Senhor dizima a terra inteira, e para ninguém haverá salvação. Semearam trigo e só recolheram espinhos, fatigando-se inutilmente. Foi-lhes decepcionante a colheita por causa da grande cólera do Senhor. Eis o que diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos que usurpam a herança que eu dera a meu povo de Israel. Vou arrancá-los de suas terras e do meio deles apartar a tribo de Judá. Quando os houver, porém, arrancado, apiedar-me-ei deles novamente e os reconduzirei cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se apreenderem a seguir os caminhos prescritos ao meu povo e a jurar em meu nome pela vida de Deus, tal como ensinaram meu povo a jurar por Baal, então terão direito de cidadania no meio do meu povo. Se, porém, não me escutarem, desarraigarei essa gente e a exterminarei. Oráculo do Senhor. O cinto destruído. 13. Disse meu senhor: vai e compra um cinto de linha e coloca-o sobre os rins, sem contudo mergulhá-lo na água. Comprei-o conforme ordenara o Senhor, e com ele me cingi. Pela segunda vez assim me falou o Senhor: toma o cinto que comprastes e que trazes contigo, e encaminha-te para as margens do Eufrates. Lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo.
Fui assim escondê-lo, junto do Eufrates, como me havia dito o Senhor. Tempos depois voltou o Senhor a dizer: Põe-te a caminho em demanda das margens do Eufrates, a fim de buscar o cinto que, conforme minhas ordens, lá escondeste. Dirigi-me então ao rio e, tendo cavado, retirei o cinto do local onde o escondera. O cinto, porém, apodrecera e para nada mais servia. Então, nesses termos, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor. Assim também destruirei a soberba de Judá e o orgulho imenso de Jerusalém. Esse povo perverso que recusa escutar-me, as ordens que segue os pendores do coração empedernido, que ocorre aos deuses estranhos para render-se homenagens e prostrar-se ante eles, tornar-se-á semelhante a este cinto, sem mais serventia alguma. A semelhança de um cinto que se prende aos rins, e um homem assim une a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, a fim de que constituíssem meu povo minha honra, glória e ufonia, elas, porém, não obedeceram. Vasilhas quebradas. Vai, portanto, e assim lhes fala: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: Uma vasilha é destinada para ser enchida de vinho. Responderão eles: Bem sabíamos que toda vasilha é para ser enchida de vinho. Mas tu lhes dirás: Eis o que diz o Senhor: Vou encher de embriaguez todos os habitantes dessa terra, os reis que ocupam o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e a população inteira de Jerusalém. E vou quebrá-los uns contra os outros, pais e filhos, oráculo do Senhor, sem que compaixão, piedade ou perdão me impeça de destruí-los. Avisos e ameaças. Escutai. Prestai ouvidos e não vos enchais de orgulho, pois quem fala é o Senhor. Rendei glória ao Senhor vosso Deus, antes que surjam as trevas, e antes que se choquem vossos pés, nos montes invadidos pelas sombras. A luta que esperais será transformada em escuridão, pois que ele a converterá em noite profunda. Se não prestardes ouvidos, e minha alma derramará lágrimas em segredo por vosso orgulho, e meus olhos se fundirão em pranto, por causa da deportação do rebanho do Senhor. Dize ao rei e à rainha: sentai-vos no chão, porque caiu de vossa cabeça o diadema que ornava. As cidades do sul estão fechadas e não há quem abra. Judá foi arrebatada, completou-se a deportação. Ergue os olhos, vê os que chegam do norte, onde está o rebanho que te fora confiado, onde os carneiros que constituem tua glória. Que dirás quando o Senhor te der por senhores aqueles que excitassem contra ti, e caso não se apossaram de ti dores quais as da mulher que está de parto? Se vieres a dizer em teu coração: por que me acontecem tais coisas? É por causa da enormidade de tua falta, que foram levadas as tuas vestes e puseram brutalmente teu calcanhar a nu. Pode um etíope mudar a própria pele? Ou um leopardo apagar as malhas de que se reveste? E vós, como podeis praticar o bem, se estáis impregnados de maldade? Eu os dispersarei com palha, que o vento do deserto arrebata. Tal é seu destino a partilha que recebes de mim, oráculo do Senhor, porque te esqueces de mim, confiando no que é apenas mentira, até a cabeça erguerei tuas vestes, a fim de expor aos olhares tua nudez, teus adultérios e desregramentos e tua luxúria infame. Nas colinas e nos campos todas estas abominações eu as vi. Desgraça de ti, Jerusalém, por quanto tempo ainda permanecerás impura? Amanhã seguimos em palavras sobre o flagelo da seca. 14.